Eu tiro 7 dias de férias para descansar um pouquinho e quando eu volto e vou ler as notícias, parece que nessa uma semaninha o Brasil virou do avesso. É isso que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Vem comigo. Eu vou começar mostrando a você um breve resumo dos últimos discursos de Lula, mas eu já aviso de antemão. Se você achar ruim o que foi dito por ele nos discursos, espera, porque o que eu vou mostrar depois é muito pior. Bom, enquanto você estava aqui acompanhando os 3 episódios do Dossiê Lula 2023, a nossa série especial de final de ano aqui do canal, eu estava viajando com a minha família, tentando me desligar um pouco do cenário político. Eu já estava há 3 dias sem ligar a televisão, quando na noite de 24 de dezembro, um pouquinho antes da ceia de Natal, eu resolvi ligar um pouquinho para ver o que estava passando. Com 30 segundos de televisão ligada, adivinha o que aparece na minha frente? Pois é, Lula fazendo um pronunciamento oficial. Esse pronunciamento, por sinal, teve o mesmo de sempre, narrativas e mentiras, só que agora com uma musiquinha de fundo. Aprovamos a igualdade salarial entre homens e mulheres. Trabalho igual, salário igual. Nesses últimos dias, Lula também fez outros 2 discursos. Primeiro, no Congresso Nacional, na promulgação da reforma tributária, a reforma que orgulhosamente nos traz o maior imposto de valor agregado, o IVA, do mundo. Empolgante! Na ocasião, Lula até que fez uma declaração que eu concordei plenamente. É importante que vocês guardem na memória de vocês o 20 de dezembro de 2023. Porque todo mundo sabe que todos nós começamos o ano com muita incerteza. Realmente, no começo do ano, muitas incertezas pairavam no ar. O governo Lula vai mesmo voltar com aquela velha gastança desenfreada, com aquelas tradicionais medidas populistas, com aquela incessante e desesperada busca por um aumento na arrecadação através dos impostos e com as mais deslavadas mentiras? Pois é, o final do ano chegou e agora nós temos a certeza. Tudo isso se confirmou. Não tem graça, cara. Não tem graça. Ah, e ainda nesse discurso, Lula trouxe outra narrativa, também mais falsa que nota de R$3. Eu nunca exigi que um deputado ou que um senador concordasse com a proposta que o governo manda para cá. Não é obrigação de vocês concordar com a proposta. A obrigação de vocês é estudar, é debater, é votar contra ou a favor. Se nós não tivéssemos acesso a informações como a liberação dos 9,9 bilhões de reais em emendas parlamentares entre os dias 10 e 11 de dezembro, um valor recorde para o período de 48 horas, justamente na semana de votações importantes no Congresso, até poderíamos acreditar nesse respeito ao voto dos parlamentares. Mas cá entre nós, seu Lula, para quem conhece esse seu velho joguinho de compra de votos, falar isso agora no Congresso É muita cara de pau. E ainda sobre esse assunto, Lula falou outra coisa em outro discurso, mas que também merece destaque. Na Expo Catadores, ele disse isso aqui. A questão do marco temporal. Vocês estão lembrados que tinha tido uma decisão da Suprema Corte. Aí a Câmara aprovou uma coisa totalmente contrário àquilo que o movimento queria, que os indígenas queriam. Quando chegou na minha mão, eu vetei tudo. Mas votou para o Congresso derrubou o meu voto. Agora, se a gente quiser, a gente vai ter que votar, brigar na justiça. Porque a gente não tem maioria. Traduzindo, tudo aquilo que o governo não consegue aprovar no Congresso, que é o poder legislativo e democraticamente eleito, dá-se um jeito de ir parar no Supremo Tribunal Federal, onde o governo já conseguiu construir bem mais do que uma maioria. Ah, e tem outro ponto que merece destaque nesse mesmo discurso. Veja o que ele disse. Bem, o companheiro Messias, cadê o Messias? O Messias, na verdade, também já foi. Mas eu vou elogiar o Messias, porque ele é meu advogado. Se eu não elogiar e tiver um processo contra mim, é o Messias que me defende. Pera lá. O Jorge Messias até foi indicado pelo Lula, mas o cargo dele não é de advogado-geral da presidência. O cargo dele é de advogado-geral da União. Então quem ele tem que defender é a União e não o Lula. Inclusive, em casos em que a União esteja sendo prejudicada pelo presidente da República, ele deve defender a União contra o presidente da República. Se bem que isso é como deveria funcionar, porque na prática o que está acontecendo é justamente o que Lula falou. Como no caso da recente decisão do Tribunal de Contas da União de auditar e fiscalizar os presentes recebidos por Lula em 2023, decisão a qual o advogado-geral da União já afirmou que irá recorrer, deixando assim de defender a União para defender Lula. Que surpresa, não?
Mas antes fossem apenas esses os absurdos acontecidos nos últimos dias. Como eu falei lá no começo, o que foi dito nos discursos é ruim, mas o que eu vou mostrar agora é ainda pior. O Congresso aprovou o orçamento de 2024 com 53 bilhões de reais em emendas. Ou seja, dinheiro público para que Lula possa negociar votos com parlamentares em troca daquele dinheirinho para que esses parlamentares possam destinar lá ao seu reduto eleitoral para tirar uma foto bem bacana inaugurando alguma obra ou algum investimento e assim consigam garantir voto para as próximas eleições. E também com 4,9 bilhões de reais para fundo eleitoral, ou seja, dinheiro público para que candidatos possam usar para convencer você a votar neles, para que, caso eleitos, eles tenham acesso a mais dinheiro público. Em relação a esse último ponto, por sinal, o Partido Novo até tentou fazer com que esse valor retornasse aos 940 milhões de 2020, mas não teve jeito, o valor aprovado foi esses 4,9 bilhões de reais mesmo. Que beleza, ficou uma bosta. Em contrapartida, outras áreas que não têm a mesma importância da compra de apoio no Congresso e da propaganda eleitoral tiveram seu orçamento reduzido, como foi o caso do Minha Casa Minha Vida, em que o valor caiu de 13 bilhões para 8,9 bilhões. Mas quem precisa de habitação quando se tem uma propaganda eleitoral muito bem feita, não é mesmo? Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim, voto em mim, voto em mim, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, voto em mim, voto em mim. E por falar em dinheiro público sendo torrado com coisas completamente desnecessárias, recebemos a notícia que o governo Lula gastou em 2023 26,8 milhões de reais com reformas, compras de imóveis, materiais e utensílios domésticos para o Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, Granja do Torto e Palácio do Jaburu. Além dos já conhecidos móveis luxuosos lá do começo do ano, como o sofá de couro italiano de mais de 65 mil reais, foram comprados itens como um tapete de 114 mil reais apenas para dar mais brasilidade ao Palácio do Planalto. Esse tapete, por sinal, fez parte de um edital publicado no dia 29 de novembro para a aquisição de 13 tapetes de nylon e de sisal de fibra, totalizando mais de 374 mil reais. Na Granja do Torto, a troca do piso para um mais macio e confortável custou 156 mil reais ao nosso bolso. Enquanto tudo isso aconteceu, Lula rodou o Brasil e o mundo discursando sobre o combate à desigualdade e à fome. É muita cara de pau. Mas não pense que as regalias de Lula e Janja se restringem apenas às residências oficiais do presidente da República aqui no Brasil e aos luxuosos hotéis nas suas viagens internacionais. O casal da realeza brasileira passará o recesso de final de ano em uma praia privativa no Rio de Janeiro. Dos dias 26 de dezembro a 3 de janeiro, Lula e Janja estarão na Restinga da Marambaia, uma área controlada pelas Forças Armadas. Curiosamente, o presidente que diz ser o homem do povo passará suas férias isolado em uma praia e completamente inacessível ao povo que por ele é representado. E se você acha que ainda não é desgraça o suficiente para um vídeo só, eu vou fechar com mais uma notícia. O Brasil ultrapassou a inédita marca de 3 trilhões de reais arrecadados em impostos apenas em 2023. A marca foi registrada pelo Impostômetro, que mostra em tempo real o valor arrecadado em impostos e também algumas coisas que você poderia fazer com esse valor, como por exemplo, viver com 50 salários mínimos por mês por mais de 5,3 milhões de anos, ou comprar mais de 3 milhões de Porsches Panamera, ou ainda comprar cerca de 7 bilhões de cestas básicas. Ou seja, a fome e a desigualdade no Brasil não são um problema de falta de arrecadação de dinheiro através de impostos, como a narrativa que o governo Lula tem tentado empurrar, e sim de falta de competência e de caráter daqueles que fazem a gestão desses recursos. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de enviar esse vídeo para pessoas que você acredita que também precisam assisti-lo, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para garantir que você receberá todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.